Programa em Foco de volta para você na tela da Rede Premium de televisão em seu terceiro e último bloco, dando continuidade no assunto de hoje, falando sobre um tema muito importante dentro dos condomínios, que é a questão da assembleia. As assembleias que vão ali gerir muitas coisas durante a próxima administração, não só em relação com quem será o próximo síndico, mas também que vem deliberar todos os acontecimentos decorrentes dali para frente. É uma tendência muito crescente esse tipo de assunto, tendo em vista que não se fazem mais casas convencionais. A tendência é que em 20 anos tenhamos uma realidade onde 80% das casas serão em condomínios, sejam eles fechados ou abertos ou apartamentos. A questão maior é dentro dos condomínios residenciais, mas sem exclusão também dos comerciais, aonde as regras também prevalecem, cada uma dentro das suas questões. Então, para isso, aqui no nosso programa hoje, o Dr. Anderson Machado, de Brasília, Distrito Federal, ele é especialista em condomínios do Anne Batistucci, estão aqui batendo esse papo conosco e esclarecendo muitas dúvidas sobre este tema tão importante. Estão acomodados aqui muito bem? Muito bem acomodados. Muito bem. Ótimo, sempre um prazer estar aqui. Ótimo, ótimo. E para a gente fechar esse bloco, né, esse nosso terceiro bloco, falamos de assembleia. Eu acho que é importante também um tema muito recorrente, que é a questão da inadimplência, né, que acontece aí. Perfeito. Tem acontecido vários fatores do nosso país, né? Com certeza. Fala um pouquinho para a gente da inadimplência, Anderson. Na sua visão, o que mais acontece dentro dos condomínios ali, que você vê na sua vivência profissional? Quando a gente fala de inadimplência, hoje é um problema, até diante da crise que assolou o nosso país de uma maneira geral, as pessoas se tornaram inadimplentes. O índice de inadimplência aumentou muito nos últimos anos em condomínio, né? Quando a Duane falou sobre questões de AGO, quando a gente fala de prestação de contas, previsão orçamentária, a inadimplência ela entra, claro, como um fator determinante, até para que se faça uma previsão nesse sentido. Então, a inadimplência, ela hoje, normalmente, pelo Código Civil, pelas convenções, o valor da multa e dos juros é muito baixo. Então, você ter hoje um condomínio, um exemplo, né, numérico, de R$600, e quando nós falamos de 2%, nós estamos falando de um valor muito baixo, né, de uma taxa de condomínio. Então, as pessoas, claro, vão deixar de pagar vão pagar, aliás, cartões de crédito, financiamento de carro, casa própria, e deixar o condomínio por último. E, consequentemente, por ser muito baixo esse índice de multa, juros e correção monetária, as pessoas, né, se tornam aí inadimplentes. E isso é um problema para o síndico, para a condução. Por quê? Porque o condomínio, como disse, não gera lucro. Ele se paga despesas, né, se paga as contas, né? Então, você ter condôminos aí, unidades, digamos, inadimplentes, realmente vai trazer problema na condução aí do condomínio, de uma maneira geral. Sem dúvida. E, Duane, na sua opinião não, né? De que forma funciona a questão da inadimplência? Ela vem atingir somente o condômino ou, de certa forma, o síndico, se ele não tratar isso da forma mais adequada, ele acaba assumindo parcela dessa responsabilidade? Como que fica isso? Sim, Henrique. É responsabilidade do síndico em fazer a cobrança. E se o síndico não é atuante, se ele não consegue fazer a cobrança da inadimplência, ele não vai ter receita para arcar com as despesas. Como eu disse no bloco passado, se ele não prevê isso, a inadimplência no domínio dele, na previsão orçamentária, ele não vai conseguir manter as contas do condomínio em dia. Uhum. Então, a responsabilidade da cobrança é do síndico. Ele delega isso, sim, para a administradora, mas a responsabilidade é dele, totalmente dele. Muito bem. Então, quando a gente coloca isso de uma forma assim exposta, causa um certo grau de estranheza, né? A gente pode muitas vezes pensar assim, poxa vida, mas se é o condômino que fez a dívida, se é ele que deixou de pagar, por que o síndico tem a ver com essa dívida? Mas, na verdade, existe uma certa regra ali estabelecida, não sei se dentro da convenção ou alguma coisa, que fala que o síndico ele tem responsabilidade se ele não tratar isso dentro de algum tempo específico ou não?
Isso. Quem trata isso é o Código Civil, que ele fala que é obrigação do síndico, dentre as obrigações, a de cobrar os inadimplentes, é obrigação do síndico. E se o síndico não cobrar no período de 5 anos, essa conta, depois de 5 anos, no linguajar popular, ela caduca. Ah, sim. Então, ela não vai ser mais 5 anos. A cada ano que vai passando, que completa 5 anos, ela deixa de existir. E o síndico responde sim por isso, porque ele deixou de fazer o serviço dele. E engana, o síndico pensa que ele não está mais no cargo, ele não responde mais pela administração dele, mas ele responde sim. Mesmo não estando no cargo, ele está respondendo pelo período em que ele ocupou aquele cargo. Muito bem. Doutor Anderson, quais são as formas de se tratar a inadimplência mais eficazes, na sua opinião, que durante essa sua trajetória profissional dentro dessa área de condomínios você tem visto que tem acontecido de forma mais eficaz? Existem várias formas legais de se combater a inadimplência, né? É importante ressaltar que em condomínio, a gente fala que o condômino deve, a gente liga muito a questão da dívida da pessoa. Mas em condomínio, quando nós falamos de direitos reais, porque nós exercemos a questão de propriedade, no condomínio quem deve é a unidade que deve e não a pessoa. Então, muitas assembleias às vezes falam, fulano não paga condomínio, fulano não é isso. Isso é uma exposição, primeiramente, desnecessária, pode se gerar um dano moral, né? Mas é importante ressaltar que realmente a unidade é que realmente deve. Outra questão, na questão que você me perguntou, Henrique, do combate à inadimplência, a gente tem que verificar algumas formas, né? Dentre elas, primeiro o síndico acompanhar como está essa inadimplência mensalmente. Segundo ponto, ter um jurídico apropriado, né? Eu ressalto que muitas empresas, administradoras, contabilidades, estão colocando advogados para que possam fazer essa cobrança, né? Mas isso não é uma relação e responsabilidade de uma administradora, a contabilidade. Quem faz cobrança é o jurídico. E esse jurídico ele tem que ter um contrato direto com o condomínio. Ele não pode, através de uma administradora ou uma contabilidade, estar fazendo essa cobrança, sendo que a contabilidade tenha esse contrato com o condomínio. Então, isso é importante. E é um peso muito grande, né? Quando o inadimplente sabe que está no escritório, que dali a algum tempo, se não pagar, vai ser ajuizado, vai entrar com uma ação hoje de execução, que aquela unidade, o condomínio, vai ter problemas. Então, a eficácia de um acompanhamento, realmente de um jurídico especializado, de uma empresa especializada, que tem esse trabalho para a cobrança, é muito importante. Existem alguns outros pontos, né, na questão de desconto pontualidade, existem questões que a gente faz lá no escritório, por exemplo, campanhas a cada 3, 4, 5 meses, depende do condomínio, de diminuir a inadimplência, podendo fazer aí um parcelamento diferenciado, né? Mas lembrando que comprar inadimplência não, a gente não pode comprar a inadimplência do condomínio, né? Isso é uma questão que se discute e que teríamos muito para falar, mas não seria o momento, tá bom? Mas há sim meios eficazes de cobrança e realmente conseguir acabar com esse, ou não acabar, mas diminuir com esse transtorno aí nos condomínios. Muito bem. E quando a gente fala desse assunto, que é um assunto muito delicado, né? Ainda mais nessa a situação atual do país aí, que passa por uma transformação governamental, e isso influi em todos os setores de sustentação. Quando a gente fala dessa questão de inadimplência, é muito importante a gente também zelar pela ética. E quando a gente fala em ética, não só na ética da cobrança, mas também na forma de exposição da cobrança dessa dívida. Eu acredito que devam ter certos critérios pré-estabelecidos para que a gente também não venha expor este condômino de uma forma que possa causar ali um certo constrangimento. Existe uma padronização para isso, né? Falei aqui anteriormente, as pessoas acham que o condômino a pessoa deve. Não é isso, é unidade. E como expor isso? Como colocar isso? É um direito dos condôminos saberem a realidade de quem realmente está pagando, deixando de pagar, como está a inadimplência. Porque se a inadimplência for muito alta, o que vai ser a consequência disso? Aumentar a taxa de condomínio, onde os outros que pagam em dia, né, com certeza terão consequências aí pesadas, né, no bolso, porque terão que pagar por aqueles que não estão realmente cumprindo com seus deveres. Então, isso gera esse problema. Mas, aí alguns síndicos, de uma forma deliberada, expõem isso de uma forma que realmente vai trazer constrangimento e, consequentemente, causar, até se for o caso, um processo de dano moral contra o condomínio, o que o prejuízo vai ser maior. Então, há limites. As pessoas devem saber. Nos balancetes, se as pessoas acompanharem, lá vai ter realmente quem fez o pagamento, as unidades que estão inadimplentes.
É uma forma. Qualquer um pode ter acesso, qualquer condomínio morador pode ter acesso a esse documento, né? E eu falo sempre, gente, por quê? Se tiver em relação a colocar a exposição de como está a inadimplência, exponha aqueles que pagaram. E os que não pagaram, consequentemente, vão saber, né? Eu tive um caso uma vez dando uma palestra, num curso, né, desses que eu ministro aí no Brasil, e a gente percebeu que um síndico comentou, mas uma vez eu peguei a inadimplência e expus isso lá no Facebook. Tem algum problema? Ele me perguntou se tem algum problema em relação a isso, né? Aí eu falei assim, olha, infelizmente você vai com certeza aí, essas pessoas que você colocou em exposição, provavelmente vão ingressar com alguma ação de dano moral e tudo, e realmente depois eu encontrei com esse síndico novamente, e ele falou, olha, você teve toda a razão, porque eu tive que realmente pedir desculpa, mas eu não tive como correr do dano moral, não. E já vai foi responsabilizado. Já vai preparando o bolso, né? Então, cuidem, né? Como fazer, as formas de realmente colocar e expor essas unidades que estão inadimplentes. E numa causa judicial como essa, não só o condomínio responde, eu acho que também, ali, civicamente, a pessoa individual responde. Do né, síndico, sim. Normalmente, assim, as pessoas quando ingressam contra o condomínio, diante dessa exposição, aí o condomínio tendo que arcar com esse prejuízo, solicita que o síndico, através de uma ação de regresso, que nós chamamos, o condomínio cobra isso aí do síndico, porque foi um ato dele, né? Da pessoa dele fazer e tomar essas atitudes. Muito bem. Infelizmente a gente não tem muito mais tempo, mas eu queria fazer uma última pergunta direcionada aqui a Duane. Se por um acaso o síndico, ele por si só pode de repente amortizar os juros desse condômino, ele dá ali o perdão da dívida, ele pode fazer isso ou é algo que não cabe a ele? Não, isso não cabe ao síndico. As únicas pessoas que podem dar esse desconto ou retirar juros e multas é a Assembleia. O síndico pode levar isso para a Assembleia e solicitar, explicar, talvez aconteceu alguma coisa, desemprego, ele pode tentar em Assembleia conseguir que seja retirado esses juros e essas multas. Mas o síndico não pode querer ser bonzinho e retirar esses juros e multas, porque senão ele acaba tendo que pagar do próprio bolso. Igual já houve ação no qual o juiz determinou que o síndico e o subsíndico ressarcisse o condomínio por um fato deles ter retirado juros e multas. O síndico não tem essa autonomia. Muito bem, tudo isso tem que ser definido ali no regimento, ali na Assembleia. A Assembleia, nem a Convenção nem o regimento pode estabelecer isso. A Convenção e o regimento, eles estabelecem a porcentagem de juros e multas. Mas os únicos que podem retirar juros e multas é a Assembleia. Muito bem. Duane, muito obrigado, viu, pela sua participação. Doutor Anderson, também agradeço. Uma alegria grande. Por esses grandes esclarecimentos. Um coach condominial nós tivemos aqui hoje, né? Eu que agradeço aí, tá, Henrique? É uma alegria poder trazer informações, porque a gente diz que quanto mais informações a gente passa para as pessoas, menor serão aí as consequências, os problemas que realmente estão no condomínio. Sem dúvida. E é sempre algo que eu digo para o nosso telespectador, né? A informação é assim, você pega ela e deixa guardadinha. Se você não vai usar hoje, um dia você vai usar. É verdade. Então, o conhecimento, ele não ocupa espaço e é muito importante a gente estar sempre inteirado de todos os assuntos que nos envolvem, não só no nosso dia a dia, mas também das coisas que estão ao nosso redor, né? Peço que você deixe aí a sua mensagem final, a Duane também, e de que forma o nosso telespectador possa lhe encontrar para uma eventual consultoria ou alguma dúvida. Maravilha, eu agradeço. Procurem síndicos aí realmente terem um jurídico, uma empresa especializada em cobrança perto para que realmente possa orientar e combater esse mal aí que assola os condomínios, que é a inadimplência, tá? Vou deixar meu contato, é de Brasília, lá do escritório, é 61 33225277, né? Escritório Anderson Machado. Lá também no meu site www.andersonmachado.com.br eu tenho diversas matérias, documentos, informativos sobre a questão condominial, tá? Então o acesso é livre, as pessoas podem se cadastrar e consequentemente ter essas informações de uma forma um pouco mais sistemática para que realmente possam tocar aí o condomínio, ou se for o caso, nem tocar como um síndico, mas também conhecer um pouco dos seus direitos. É uma alegria novamente, obrigado. Duane? No meu caso, eu quero falar para os colegas síndicos que eles se atentem e cobrem das suas contabilidades o relatório mensal e acompanhem de perto a inadimplência.
e que ele faça uma campanha de conscientização com os condôminos. E também quero expandir aos condôminos que participem do dia a dia do condomínio, para que não haja surpresas, para que eles depois não venham responder pela má gestão do síndico com seu próprio patrimônio, né? Porque se eles não acompanham o dia a dia, o síndico faz alguma coisa errada e depois eles acabam pagando em dobro. Então, que é uma comunidade onde todos têm que fazer parte. E o síndico não tome suas decisões sozinha, que é um colegiado, que ele sempre busque os condôminos, ele sempre busque o conselho e faça uma gestão compartilhada. Porque assim, o síndico ganha e os condôminos também. Muito bem. Programa em Foco, sempre com muita alegria, fazendo parte do seu dia a dia. Chegamos ao fim de mais um programa e agradeço o seu carinho, a sua audiência de sempre. E o recado que fica é esse, para que você mantenha-se sempre conectado conosco para ficar por dentro dessas e de todas as informações que vão ser muito úteis no seu dia a dia. Continue com a nossa programação e nos vemos por aí. Até amanhã.